Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 11, que nos diz: Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. Bom, meus amados, esse é o terceiro estudo que nós gravamos aqui sobre esse verso. Nós não temos pressa, nosso propósito é ir continuando aprendendo, verso por verso, explorando e deixando Deus nos iluminar o máximo possível em sua palavra. Bom, nesse estudo de hoje eu queria tratar sobre alguns outros episódios em que houve a manifestação de uma cegueira, por um juízo, por uma ação miraculosa e sobrenatural da parte de Deus. Esse que estamos vendo em Atos 13, declarado pelo apóstolo Paulo sobre a vida de Elimas, o mago. Bom, o outro, que é bem fácil de lembrar, porque se trata justamente do próprio apóstolo Paulo, na época Saulo, lá em Atos capítulo 9, em que ele foi acometido de uma cegueira da parte de Deus, da parte de Jesus, que diz a Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele fica 3 dias sem se ver, sem ver, semelhantemente aqui a Elimas foi uma cegueira temporária e depois então ele recebe a instrução da parte de Deus, se converte, se batiza e é liberto dessa cegueira. Houve arrependimento a partir dessa cegueira. Como eu expliquei em um dos estudos, há uma tradição cristã que diz que Elimas teria se arrependido depois da cegueira que o acometeu, à semelhança de Saulo. Mas há uma outra tradição que diz que talvez até o arrependimento dele foi temporário, depois ele teria retornado às suas práticas de enganação. Mas são relatos que a gente não tem muita certeza, Bom, um outro episódio de cegueira que houve da parte de Deus sobre alguns foi lá em Gênesis capítulo 19, também já mencionado, no episódio em que Ló recebe anjos que estavam ali em Sodoma e Gomorra para executar juízo, e alguns homens da cidade vêm para realizar violência contra aqueles homens, e contra aqueles anjos. E os anjos então ferem de cegueira as pessoas que estavam ali para realizar essa violência. Então foi ali um juízo da parte de Deus para proteger Ló e sua família. E também, claro, os anjos. Então vemos aí uma nova ação de Deus, de novo, para impedir a maldade. Porque no caso aqui de Elimas, o foco de Deus, queridos, é impedir que a maldade se alastre ainda mais. Elimas havia enganado dezenas, talvez centenas de pessoas, inclusive o procônsul, o governador da ilha de Chipre. Então Deus quis dar um basta naquilo. E aqui em Gênesis 19 também da mesma forma foi uma maneira de interromper uma violência que ocorreria. Bom, outro caso cada um desses casos tem as suas semelhanças e as suas diferenças, cada um com aspectos interessantes para explorarmos. Um outro caso é em 2 Reis capítulo 6, em que o exército sírio cerca a casa de Eliseu para matá-lo, porque Eliseu estava contando todos os passos que o exército sírio ia fazer. Ele contava isso de forma profética para o rei de Israel, que então conseguia se precaver dos ataques e conseguia proteger a nação de Israel. Para resolver esse problema, o rei da Síria então envia um ataque contra a pessoa do Eliseu. Enviou um exército para matar Eliseu. E aí quando o moço, o servo de Eliseu, acorda pela manhã e vê que estão cercados, que um exército cheio de cavalos e carros havia cercado a cidade onde Eliseu morava, o moço ficou desesperado e falou: "Oh, meu senhor, o que nós faremos?" E aí Eliseu responde: "Não temas, porque os que estão conosco são mais do que os que estão com ele." É claro que o servo de Eliseu falou: "Poxa, Eliseu, eles são um imenso exército, a nossa cidade aqui é pequena." Talvez o moço tenha interpretado que Eliseu se referia à pequena população da cidade, mas Eliseu orou e disse: "Senhor, peço-te que lhe
abra os olhos para que ele veja. Então o Senhor abre os olhos do servo e ele viu. E viu um monte, que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu, ou seja, ali um exército celestial. Então existem cegueiras, né, que as pessoas têm que não são físicas, são cegueiras espirituais. Aqui no caso para ver um exército de anjos, mas existem cegueiras que são profundas e impedem a pessoa de ver o óbvio, que a vida que a pessoa está levando é uma vida de destruição. Quantas vezes vemos pessoas, né, queridos, elas mesmas se destruindo? É um processo de autodestruição. O pecado, na verdade, é isso, né? Quando o livro de Romanos nos diz que o salário do pecado é a morte, quem comete o pecado? É a própria pessoa que vai sofrer a consequência do pecado. Uma das pessoas, né? Claro que há outros também que sofrem, mas o pecado é um processo de autodestruição. O que a pessoa está cultivando é a sua própria enfermidade, o seu próprio adoecimento, a sua própria angústia, o seu próprio fim. É uma degeneração na alma e no espírito. Então essa cegueira, muitas vezes as pessoas não enxergam o que elas estão fazendo com elas mesmas. O quanto elas estão se depreciando, o quanto elas estão se prejudicando, levando uma vida dessa forma, fora dos princípios de Deus. Veja, quando Deus dá princípios aos seres humanos, não é porque Deus é um juiz que quer mandar, porque gosta de mandar, e aí dá ordens, porque quer ver todo mundo obedecendo, porque ele tem essa sede de poder, ele quer se sentir importante vendo todo mundo obedecendo. Pelo amor de Deus, queridos, que Deus patético seria esse? E muitas pessoas enxergam Deus assim. Primitivo, é ridículo, e obviamente não é isso que Deus quer. Quando Deus nos dá princípios de sabedoria, princípios de vivência, é uma forma de viver que é benéfico para nós mesmos, é vida em abundância, é você viver com sabedoria, se cuidando, se protegendo, baseado no bom senso, baseado em coisas boas, que vão render frutos bons para a pessoa. Então, e muitas vezes as pessoas não enxergam isso. O que Deus nos ensina é para o nosso próprio benefício, que a gente possa enxergar isso, né? Que a gente possa orar, né, por nós mesmos e pelas pessoas ao nosso redor. Ó Senhor, peço-te que lhes abra os olhos, que abra os meus olhos para que eu veja. Abra, Senhor, os olhos das pessoas ao meu redor para que eles vejam o que estão fazendo com a sua própria vida e para que eles vejam que há um caminho diferente, que o Senhor nos propõe, que é muito mais belo, muito mais sublime, muito mais edificante, muito melhor. Então, é isso que ocorre. Então, que Deus abra os nossos olhos. A continuação desse texto, né, que o servo então vê esse exército de Deus, e esse exército de Deus causa cegueira em todo o exército sírio. Então veja, o servo de Eliseu teve os olhos espirituais abertos, os olhos do exército sírio, os físicos realmente foram fechados, porque Eliseu orou a Deus e pediu que ferisse de cegueira aquele exército. De novo, uma cegueira temporária, porque como eu já expliquei e insisto, o propósito de Deus na vida do ser humano não é punitivo. O propósito na vida do ser humano é pedagógico. Ele quer ensinar a todos, inclusive os sírios, inclusive quem quer que seja, inclusive os sírios, o que eu estou falando, porque na época era um pessoal que tinha religiões estranhas, religiões que eram um povo violento, como estamos vendo, estão vindo em guerra aqui o tempo todo. E então, o exército sírio que ficou acometido dessa cegueira, então Eliseu os conduz, fala, não, vocês estão procurando Eliseu? Não, deixa eu levar para vocês onde ele está. E ele conduz o exército agora, o exército de cegos, até Samaria, capital de Israel. Então o exército de Israel cerca o exército sírio, que estava cego, e aí o rei de Israel pergunta a Eliseu, Eliseu, devo matá-los à espada? E aí Eliseu diz, de maneira nenhuma, pelo contrário, põe diante deles pão, água, e ofereça, né, um grande banquete. E o rei de Israel obedece e dá um grande banquete ao exército sírio. E o que acontece? Então houve paz entre Israel e a Síria.
Então veja como Deus consegue resolver problemas diplomáticos, problemas de violência entre pessoas, da maneira mais sábia possível, sem atirar uma única flecha, sem o uso da espada. Não é necessário, muitas vezes, né? Obviamente que pode haver casos que sim, mas o ideal é a gente sempre tentar resolver a tudo, com base na paz, com base no amor. Então vemos aqui uma cegueira temporária que houve no exército sírio, mas que foi tudo causado para aprenderem. Todos aprenderem. Os sírios aprenderam, né, receberam a compaixão, receberam a misericórdia, foram gratos e resolveram adotar a paz. O rei de Israel e o exército de Israel resolveram obedecer e praticar a bondade para que houvesse paz, e tudo houve paz. Quanta cegueira nós temos, né, queridos? A violência é uma cegueira, muitas vezes. E indo agora para 2 Pedro, o apóstolo Pedro nos diz que há pessoas, no caso até a semelhança de Elimas, o mágico, e quantos há, né, querido? No meio cristão, o apóstolo Pedro falando, olha, enquanto os apóstolos estavam vivos, queridos, poucos anos, né, não muitos como hoje, né, séculos e milênios, mas poucos anos após a morte de Jesus, já havia uma miríade de falsos profetas. Imagina hoje. O que o apóstolo Pedro nos diz? Que há muitos que, tendo o coração exercitado pela ganância, quantos falsos profetas movidos por ganância, querendo dinheiro, querendo explorar a fé, querendo saquear as pessoas, só pedindo dinheiro, pedindo dinheiro, pedindo dinheiro o tempo inteiro. O apóstolo Pedro nos diz, eles têm o coração exercitado na ganância, eles são filhos da maldição, os quais, deixando o caminho direito, desviaram-se, tendo seguido o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Por que eu falei que são falsos profetas? Porque são a semelhança de Balaão. O que foi Balaão? Um profeta que resolveu profetizar por dinheiro. Abandonou o caminho de Deus e foi profetizar por dinheiro. Era a profissão dele, me paga aqui que eu profetizo. Quantos ainda há hoje? E o que isso tem a ver com cegueira? Porque o apóstolo Pedro nos diz que estes são fontes sem água, névoas levadas por uma tempestade, para os quais a escuridão das trevas se reserva eternamente. Então muita gente fica lançando pessoas no inferno, tal pessoa vai para o inferno, tal pessoa vai para o inferno. A gente não sabe como vai ser o juízo de Deus, não sabemos como vai ser o futuro de cada pessoa. Agora, tem um grupo em especial que Deus acusa, e o apóstolo Pedro diz que esses falsos profetas que profetizam por dinheiro, enganando, à semelhança de Balaão, e com o coração exercitado pela ganância, que amam o prêmio da injustiça, esses serão separados para a escuridão das trevas eternamente. Então, que a gente pare e pense, porque a quantidade de falsos profetas que havia na época do apóstolo Pedro, para ele escrever uma coisa e uma afirmação tão contundente, é porque a coisa é muito grave, queridos. Então, estamos vendo aqui vários exemplos de cegueira, do apóstolo Paulo, que se converteu por causa da cegueira temporária, pedagógica, novamente. Elimas, o mágico, que teve essa oportunidade também, a semelhança do apóstolo Paulo, de se converter pelo impacto de uma cegueira sobrenatural, o que Deus causou em Sodoma e Gomorra para proteger algumas pessoas que seriam vítimas de violência, o que Deus gerou lá no exército dos sírios, que foi também um procedimento lindo da parte de Deus para haver paz entre dois países, paz entre exércitos, e dois exércitos que iriam se matar, celebrando um banquete juntos. O moço do Eliseu, que teve a sua cegueira espiritual destampada, que Deus possa destampar a minha e a sua e a de todos nós, e vemos os maiores cegos, né, que é a semelhança de Elimas, não convertido, né, e a semelhança de Balaão, cegos que podem ficar cegos por toda a eternidade, porque aqueles que causam cegueira nos outros, usando do engano, usando da malícia, usando da mentira, então estão causando cegueira nos outros. Esses podem ser lançados nas trevas, a escuridão das trevas eternamente. É muito grave. Então que esses Elimas, os magos, possam despertar da sua cegueira terrível antes que seja tarde demais. Então eu
conclamo a todos os falsos profetas que brincam com a coisa tão séria, que brincam com a fé das pessoas, que brincam com o nome de Deus, dizendo assim diz o Senhor, quando Deus muitas e tantas vezes não falou coisa alguma, mas eles falam isso porque isso lhes dá poder, lhes dá a chance de ganhar dinheiro com o uso do nome de Deus, o uso impróprio, uso indevido e uso não autorizado do nome de Deus, que é muito grave. Então, queridos, que a gente aprenda com cada um desses exemplos a buscarmos, a viver na verdade e a buscarmos sempre nos libertar da cegueira e ver o que Deus nos quer revelar a respeito de nós mesmos, a respeito da verdade, a respeito da sua palavra. Meus amados, que Deus os abençoe, a graça e a paz do Senhor.